para nos forçar, deixava elas lá deitadinha, né? Descansando, curando, e vinha sem as pernas. Seria bom se pudesse fazer isso, né? Mas nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E o corpo, ele precisa estar ligado. Amém? Bota lá, versículo 5. Versículo 5. E o quê? É um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Não tem para onde correr. A palavra vocação sintetiza a condição daqueles que estão em Cristo. Após creram na mensagem do Evangelho apresentada como Cristo como Salvador, o homem passa a ser participante do seu chamado. Deus te chama, né, para aquilo que Deus te chamou. E quando nós somos chamados por Deus, automaticamente nós nos tornamos santos e irrepreensíveis diante de Deus, filhos de Deus por adoção, né? A salvação se dá do Evangelho em Cristo, que é o poder de Deus, mas desde o momento que agora você aceitou a Cristo, não tem mais servo, não tem mais escravo, não tem mais... Agora nós somos filhos de Deus por adoção. Nós temos o mesmo direito de Jesus. Então, se você tem uma casa e você adota uma criança, na casa normal, na sua família, você vai ter que... Como que você vai criar aquela criança? Dentro dos padrões da sua família. Você vai, aquela criança vai ter que se enquadrar de acordo da idade, de onde ele veio, como que era a casa dele, como que era a família dele, qual sofrimento ele já passou na vida, mas você vai colocar seus princípios para aquela criança que você trouxe para a sua casa. E agora, Deus nos tirou do mundo e nos fez filhos por adoção. Então agora nós temos que nos enquadrar, igual Ele criou a Jesus, e nós vemos que Jesus sabia cumprir a autoridade, Jesus sabia o seu lugar, Jesus sabia obedecer, tanto que Deus mandou Jesus para cá e Jesus padeceu tudo por nós sem pecar. Então Jesus venceu tudo, não pecou. Então é sinal, se Ele não pecou é porque Ele não murmurou, Ele não amargurou, Ele não teve ódio no seu coração, Ele não teve inveja, Ele não teve arrependimento. Então, se Deus ensinou a Jesus, e agora Deus nos chamou como filhos também adotivos. Por adoção nós também nos tornamos filhos de Deus, irmãos de Jesus. E às vezes Deus deixou Jesus passar por bons pedaços, não deixou? Então, mas a glória que está reservada para Jesus, agora nós temos direito por adoção, porque nós somos filhos de Deus. O homem é salvo do poder das trevas através da mensagem do Evangelho. Após nos transportarmos para o reino do seu amor, né? Deus concede ao homem, segundo o seu propósito sem graça, ser chamados filhos de Deus. Para quê? Para cumprir a vocação que Ele nos deu, para cumprir ao chamado que Ele nos deu. Bota lá 2 Timóteo 1. Então, esse é o propósito de Deus, nos fazer filhos por adoção. Então, por mais que quando você adota alguém que chega com manias feias, até sem adotar mesmo, chega um sobrinho, chega alguém na sua casa com mania feia, você quer educar no seu sistema. Imagina agora, Deus nos tirou do mundo, nos tirou do pecado, nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, e agora nos fez filho,
porque a recompensa de filho, nós vamos ter direito na herança de Deus, e o direito da herança, o que estava reservado para o homem era o inferno, mas agora em Cristo, nós temos o direito da salvação e vamos morar no céu. Mas para isso acontecer, nós temos que, 2 Timóteo 1, isso. Então agora nós temos que manter o propósito e a vocação, a chamada. Nós temos que nos enquadrar dentro das ordenanças de Cristo, que é a sua palavra. E ao escrever a Timóteo, Paulo demonstra que, em primeiro lugar, Deus salva o homem através do Evangelho, que é poder de Deus para salvação. Bota aí 2 Timóteo 1:8. Lê lá para mim. Portanto, então, não te envergonhes, né? Não tenha medo, não te envergonhe do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele passou, ele sofreu, ele morreu, mas ele venceu e nós podemos vencer também, né? Nem tenha vergonha, né? Paulo falando ali a Timóteo, continua me honrando, continua nessa tua fé, porque imagine a cabeça daquele pessoal, né, vendo seus líderes sendo mortos, vendo os seus líderes sendo presos, vendo os seus líderes sendo perseguidos. Aí talvez o diabo aproveitou aquela oportunidade e falou assim: vai ser a mesma coisa, vai acontecer com a gente, vamos sair fora logo antes que a perseguição chegue até nós. É isso que o diabo tenta fazer, e ele tenta fazer até hoje. Ele tenta fazer com que você veja o defeito do outro irmão. Mas, irmãos, não olhe, não te envergonhe, olhe para Cristo. Olhe para Cristo, né? Porque Paulo era prisioneiro, né, do Senhor e participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Se você está passando por um momento difícil, Deus vai cuidar de você, está cuidando de você, porque você é salvo. Deus salvou Paulo e Timóteo através do poder do Evangelho, né? E não pela eleição e predestinação, né? Nós vamos matar esse assunto aqui. Da mesma forma que o Evangelho é poder de Deus para a salvação, nele está contido um chamado para a vocação. Bota o versículo 9 aí agora. Olha só, não que nos chamou com uma vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo, antes dos tempos. Então, irmão, ninguém está predestinado à salvação, nós temos que buscar todos os dias a nossa salvação, né? Nós temos que todo dia procurar aperfeiçoamento diante de Cristo, porque se fosse chamado para a igreja só os salvos, ninguém se desviava. E quantos já se desviaram e morreram desviados, né? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com esse negócio da graça, que a graça às vezes é muita graça, e pouca santidade. Deus nos chamou para viver uma vida, a palavra de Deus fala que a graça de Cristo nos alcançou. Onde abundou o pecado, então agora você pode andar com a sua cabeça erguida, mas nós temos que procurar a santificação, porque sem a qual ninguém verá a Deus. Não é só pela graça, nós temos que entender isso. Deus nos chamou para uma vocação, para uma chamada segundo nós não somos salvos segundo as nossas obras, mas pelo propósito que Deus tem em nós. Então,
quem faz mais a obra, sabe, se nós fosse salvo pelas obras, a gente podia ver aí quem é mais, quem é menos, não sei o que. Não, em obra não salvo. Mas você demonstra que é salvo porque você tem prazer de fazer a obra. E a obra que você faz, mesmo que alguém não te entenda, mesmo que alguém não te apoie, mesmo que alguém tente até te prejudicar, você entende que você faz a obra porque Jesus te salvou. Você não faz a obra para ser salvo. As pessoas acham que tem que fazer a obra para ser salvo. Não. Você faz a obra porque Jesus já te salvou. Você é um salvo. E quem é salvo vai procurar agradecer a Deus. Como que nós poderíamos agradecer ou pagar o preço da nossa salvação? Como? Alguém teria coragem de dar a sua vida para morrer, para ser salvo? Não. Vai pior ainda, alguém daria a vida de um filho para salvar alguém? Não daria. Então essa é a graça, o favor imerecido de Deus. Mas nós temos que agora buscar o vínculo, buscar a condição da qual nós fomos chamados salvos. Nós fazemos a obra de Deus, nós trabalhamos na igreja, nós renunciamos o mundo, nós renunciamos o pecado, nós procuramos viver a unidade, nós procuramos amar os irmãos e suportar os irmãos. Não é para ser salvo, não, é porque nós já somos salvos. Por Jesus nos salvou, então vale a pena. Essa perseguição que você está passando, irmão, é pouca coisa perto da glória que está revelada. Essa luta que você está passando é pouca coisa. Esses irmãos atrapalhando você fazer a obra, irmão, querendo muitas vezes o seu cargo, o seu lugar, isso é café pequeno perto do que Jesus fez por você. Então você não tem que ficar pensando que porque alguém está me fazendo, desvinculando a obra, então não vou fazer, que é meu lugar, então toma. Não, você faz porque você é grato. Será que a sua gratidão de Deus tem preço? Será que a gratidão que você tem, o amor que você tem por Deus, vale mais do que alguém te levantar uma calúnia? Vale mais do que alguém te perseguir? Vale mais do que alguém falar mal de você? Vale mais do que alguém querer te fazer alguma coisa ruim? Será que a gratidão que você tem por Deus tem preço algum? Qualquer perseguição pode te separar do amor de Cristo? Sim ou não? Sim ou não? Então por que muitos desanimam? Então porque às vezes você quer entregar o seu cargo? Então porque muitas das vezes você não quer fazer a obra de Deus? Porque muitas das vezes você não quer se dedicar mais ao Senhor? Nós dedicamos a Deus não é para ser salvo, nós dedicamos a Deus porque Ele já nos salvou, nós temos certeza da nossa salvação. É isso que está dizendo, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Então você é vocacionado porque você é salvo, você faz a obra de Deus porque você é salvo, você vence o pecado porque você é salvo, você coopera com a obra do Senhor porque você é salvo, você não entra em provocação e você suporta porque você é salvo. Cristo te salvou. E os salvos por meio do Evangelho assumem essa condição para a qual eles foram vocacionados antes do mundo, que é ser santo, irrepreensível e ser filhos de Deus. Deus fez todas as coisas segundo a sua vontade. Então você é salvo porque Deus escolheu você. Deus escolheu você e Deus tem propósito contigo na sua vida. Então, como os cristãos, irmãos, foram eleitos no passado pelo propósito e graça concedido em Cristo, hoje, tome posse da vocação que você foi chamado. Porque você é um salvo em Cristo Jesus, você foi chamado para a propagação do Evangelho, você foi eleito em Cristo pelo propósito da graça, e hoje está de posse daquilo que os eleitos de Deus têm. Foi o que Paulo falou: rogo-vos, pois, irmãos, ser santos, irrepreensíveis e entender
que você é filho de Deus por adoção. Irmão, quem tem irmãos aí? Quem tem irmão de sangue aí, levanta a mão. Raiane não pode levantar a mão. Então, quem já brigou com seu irmão quando era criança, Quantas vezes você, certo, seu irmão te ofendeu e te machucou? Quantas vezes você, na sua razão, o seu irmão te atingiu? Várias vezes. E quantos foram embora da casa do pai por causa do irmão? Quantos foram ser moradores de rua, ou foram morar com a tia, ou abandonaram a sua casa por causa do irmão? Ninguém? Então, irmãos, nós somos filhos de Deus por adoção. E por que nós vamos abandonar a casa de Deus por causa do irmão? O nosso pai, nosso Deus é melhor do que o nosso pai e a nossa mãe. Que o nosso pai e a nossa mãe, eles já viam, né? Mas só viam o que eles entendiam. Mas o nosso Deus vê todas as coisas. Quantas vezes eu já bati nos meus irmãos, falei, se você falar com a minha mãe, quando ela sair eu vou te arrebentar de novo. E eles não falavam nada. Então, eu acho que o nosso Deus não tem esse negócio não. Deus está vendo. Deus está vendo. E você tem que entender que você é filho de Deus por adoção. E o irmão que está do seu lado é seu irmão. Por mais que seja aquele irmão difícil, você não vai largar a casa do pai, nem deixar as coisas do pai por causa do irmão, porque você tem a sua vocação de filho. Você é filho. Vire para o seu irmão e declare: irmão, aconteça o que acontecer, você é filho de Deus. A eleição, observe, irmão, que a eleição não é para a salvação, igual muitos entendem. A eleição, Deus te chamou para ser santo, não para ser salvo. Os salvos só vão conquistar quem se santificar, tá? Porque se fosse assim, uma vez salvo, salvo para sempre, eu queria até que fosse assim, Então, Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Da mesma forma, a predestinação não confere para a salvação. Antes, é para a filiação divina. Nem sempre todos aqueles que estão filiados, vão ir até o final. Deus te chamou para ser filho. Deus quis te adotar. Eu conheço vários que adotados, e depois que eles fizeram? Foram atrás da família verdadeira e abandonaram. Então, Deus nos chamou, Deus nos afiliou, mas agora não é que Ele predestinou para sermos salvos, mas Deus nos chamou para sermos santos. Santos é o quê? Separados. Então não adianta nada estar dentro da igreja e não ser separado. Para a salvação temos o Evangelho, que é poder de Deus, semente incorruptível, que livra o homem da corrupção herdada de Adão, e o faz do homem perdido nova criatura. Deus, olha só, Deus não escolhe entre os perdidos homens para serem salvos. Está tudo perdido e Deus escolheu: vou salvar você, e ele não. Deus também não predestinou dentre os salvos aqueles que serão perdidos. Vai ser cada um. Tem muita gente que acha que mas Deus escolheu, e agora nós temos que lutar pela nossa salvação. A salvação é conquistada. Por isso que a Bíblia fala que muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome eu fiz isso, eu fiz aquilo, apartai-vos de mim, que eu não vou. Como é que não conhecia? Se pregava a palavra de Deus, se orava, então, assim, então, irmão,
Deus nos elegeu, nos predestinou para a santificação. Nós precisamos ser santos, mas a salvação nós temos que correr atrás. Por meio do Evangelho, Deus salva o homem da corrupção, da condenação de Adão, e concede ao homem, em Cristo, nova condição, irrepreensível, e nos tornarmos filhos de Deus, por adoção, e não por predestinação. Nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Uma adoção, ela pode ser desfeita, né? Então, o melhor, não há outro destino para os salvos do que ficar em Cristo, estar na sua vocação, porque para os salvos em Cristo, para você ser salvo em Cristo, só tem uma condição, ser santo. Ser santo, essa é a vocação. Ser livre através do Espírito, que agora opera em nós. Bota lá, Efésios 2:2. Efésios 2:2. Eu fui até qual versículo? Eu fui até o 4, né? Até o 4. Não, até o 5. Uma só fé, um só batismo, né? Então semana que vem a gente vai continuar. Vamos ver se a gente chega até o 32. Não, tem que terminar logo, senão o pessoal esquece. Amém. Efésios 2:2 lá, diz aí, hein? Em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera, aonde? Nos filhos da desobediência. Se você desobedecer a Deus, o que vai entrar na sua vida não é mais o Espírito de Deus. Você vai ficar por conta do inimigo. E quem está por conta do inimigo não pode alcançar a salvação, né? Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E nós vamos continuar semana que vem, a partir do versículo 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por todos e em todos. Só quero dizer uma coisa para vocês. Sexta-feira o negócio vai esquentar. Amém?